Irmãos, então bora lá? Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. A Larissa aqui já orou pelos enfermos, pelos que estão acamados, que estão doentes. Nós continuamos orando pela vida do Thales, da sua família. E também oramos, nós colocamos lá no grupo de intercessão constante pela Micaela, do irmão Geon, da irmã Daniela, que está também hospitalizada. Então que os irmãos possam amanhã, durante o dia e durante a semana, continuar intercedendo, orando por essas pessoas. Vamos ler então a palavra de Deus. Juízes, capítulo 6, versículo 2. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Verso 4. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Verso 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo os midianitas. E o verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Amém? Até aí, mantenha aí a sua Bíblia aberta, a gente vai ficar nesse capítulo 6 até o fim. E, meus irmãos, hoje eu quero falar para você sobre coragem. Coragem. E é um tema que nós precisamos conversar um pouco. Eu tenho sentido que há um medo pairando sobre as nossas vidas, e ainda há esse medo, e talvez não é só por causa de uma pandemia, mas alguns medos que foram gerados também com a nossa história. Porque assim, quando a gente fala de coragem, a gente já pensa em alguém forte, alguém robusto, alguém desbravador, que vai, que faz, né? Sem medo nenhum, com uma firmeza de espírito, uma firmeza de alma, que não tem medo de nada. Só que coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer algo porque existe o medo. Coragem é romper o medo. Sem o medo não existe coragem. Isso é fato. Porque o medo vem, nos enfrenta, e aí nós respondemos ao medo com coragem. Ou senão nós vamos ficar sempre reféns do medo. Nós vamos ficar sempre escondidos. Aqui o texto fala que os midianitas, esses midianitas, eles eram um povo numeroso. Era um povo que oprimia Israel. Era um povo que, aos olhos do povo de Israel, lá no versículo 5, diz que era como um enxame de gafanhotos. Pense você, um enxame de gafanhotos. Era a visão que eles tinham dos midianitas. Então, os midianitas eram opressores do povo de Israel e oprimiam o povo de Israel durante 7 anos. 7 anos. O primeiro ano, opressão. O segundo ano, opressão. O terceiro ano, opressão. Quarto ano, opressão. E 7 anos oprimindo, roubando o que eles plantavam, saqueando seus depósitos, matando pessoas. Então, o que aconteceu? Eles se escondem. O povo de Israel começa a fazer as coisas na escondida, à noite. Ou, como diz o texto, cavaram buracos nas cavernas, viveram como tatus, enfiados em buracos, com medo da opressão dos midianitas. 7 anos de opressão, 7 anos de luta, 7 anos de medo. E nós temos vivido hoje, experimentado hoje, alguns medos, né? 1 ano e meio aí de pandemia, ainda existe um medo da morte, ainda existe um medo de ficar doente, existe ainda um medo que vem sobre nós por conta de algumas coisas. Isso por conta da pandemia, mas a pandemia também não revela apenas os nossos medos no que tange a vida, mas existem alguns medos que são inerentes do ser humano desde que o homem é homem. O medo, por exemplo, relacionado
à rejeição, o medo de não sermos aceitos. Esse medo gera em nós, de fato, o medo de não sermos aceitos gera em nós esse sentimento de rejeição. Então a rejeição é a resposta a um medo. A culpa também é a resposta ao medo de ser descoberto, ao medo de achar que aquele problema é seu, que a responsabilidade é sua e que você tem que assumir essa responsabilidade de tal forma e você coloca um peso de culpa sobre você. O medo de se sentir incapaz, de revelar sua incapacidade, e aí nós ficamos orgulhosos, queremos mostrar que a gente sabe tudo, e aí nós queremos ser os mais eloquentes, queremos ser os mais bem vistos, queremos colocar as nossas alegrias e felicidades aí nas redes sociais, todo mundo muito lindo, todo mundo muito bonito. O medo também, querido, gera em nós o ciúme. Como assim? O ciúme é medo de perder aquilo que você conquistou. Medo de perder essa pessoa que está do seu lado, medo de perder uma amizade, medo de perder um ente querido ou uma coisa que você gosta muito, então você fica enciumado. A raiva também é medo de ser ignorado ou medo de ser ofendido, ou uma resposta a uma ofensão, enfim. Há alguns medos que são carregados na nossa vida desde que a gente é gente. E tudo é medo. Lá em Gênesis a gente vê Adão se escondendo de Deus. Por quê? Porque ele estava com medo. Medo do quê? Medo de ser revelado, medo do pecado que ele cometeu, medo da correção. Então, desde que o mundo é mundo, existe medo. Então, o medo, ele está aí, sempre nos cercando. Alguns medos, eles são para gerar um resguardo, um cuidado sobre a nossa vida, e a gente respeita a esses medos, mas tem alguns medos, querido, que se tornam barreiras contra a nossa vida, contra a nossa fé. É ou não é? Medos que te paralisam, medos que não terminam. Isso, é sobre esses medos que eu quero falar com você. E aí, essa coragem que eu preciso ter para romper esses medos, ela é utilizada não só em momentos de crise, e talvez seja mais utilizada em momentos de crise, mas também em momentos de paz, também precisa se ter coragem. Em tempos de constância na nossa vida, a gente precisa continuar tendo coragem. Os primeiros passos na nossa vida, nós precisamos de coragem para se levantar, para continuar. Quando nada acontece, quando tudo está maravilha, mil maravilhas, a gente precisa continuar tendo coragem para acordar todos os dias, para trabalhar todos os dias, para, enfim, ir à igreja, para ministrar. Nós precisamos dessa coragem, mas não é a coragem pela coragem, é uma coragem que vem do alto, uma coragem que vem de Deus. Meu irmão, em tempos de crise, nós precisamos de coragem. Nós precisamos de coragem para continuar avançando, para continuar vivendo, para continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí aparece um personagem muito conhecido, um personagem chamado Gideão. Talvez você conheça a história de Gideão. Se você não conhece, você vai conhecer hoje. E Gideão, ele estava vivendo sobre essa opressão. Gideão, ele estava vivendo nessa época onde a opressão dos midianitas estava acontecendo. Gideão estava vivendo um tempo opressor, ou seja, ele era mais um que tinha medo. Ele era mais um que estava sendo oprimido. Ele era mais um que estava se escondendo nos buracos. A palavra de Deus diz que ele estava malhando trigo ali no tanque de prensar uvas. Aquele não era lugar de malhar trigo, mas ele fez aquilo escondido, com medo. Assim como toda a nação de Israel estava com medo, ele também estava, então ele se esconde. E interessante que esse homem medroso, esse homem oprimido, esse homem se escondendo, Deus se aparece e se revela a ele, o anjo do Senhor se revela a ele e diz para ele o seguinte: o Senhor é contigo,
homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Interessante que de valentia, quando a gente começa a ler o contexto aqui, não tinha nada. A gente não olha para esse homem como um homem valente, mas Deus olha para ele como um homem valente que ele era. Deus olha algo lá dentro que talvez ele mesmo não conhecia. É assim que Deus faz conosco. Deus olha para mim, para você e diz algo para você. Ei, homem valente, mulher valente. Ei, você é filho. Ei, você é amado. Ei, você, enfim. Só que a gente olha no espelho e fala, eu não sou isso. Eu não consigo corresponder a essa expectativa de Deus. Mas Deus, Ele continua dizendo para mim e para você, sim. É isso sim. Aqui no texto, ele se assusta talvez, e ele responde automaticamente dizendo, Deus, Senhor, diz ele, por que tudo isso está acontecendo? Por que nós estamos sendo oprimidos? Por que esse mal veio sobre nós? E a resposta está um pouco antes, no verso 10, que é o próprio Deus usando um profeta para dizer à nação que aquele povo, por causa do medo, tinha se afastado do Senhor. Meu irmão, muitas coisas podem nos afastar do Senhor, e o medo é uma delas. Por conta do medo a gente deixa de fazer algumas coisas, e principalmente de buscar a Deus. Aquele povo deixou de buscar a Deus, deixou de confiar em Deus, deixou de descansar em Deus. O povo de Israel, ele começa a buscar outros deuses, ele começa a deixar com que o sincretismo religioso entre naquela nação, e eles começam a adorar outros deuses, talvez mais palpáveis. E a fé, que não é por vista, começou a ser deixada de lado, porque eles precisavam de algo palpável. É aí que o povo começa a perecer, é aí que o povo começa a errar, a se perder. Eles começaram a se perder nesse momento. A resposta dessa pergunta de Gideão é dada versículos antes, mas Deus não responde nada para ele. Deus fica quietinho. A palavra de Deus diz que o Senhor olhou para ele. Diante desses questionamentos, o Senhor apenas olha para ele e fala assim, eu enviei você? Não fui eu que te enviei? Não fui eu que te chamei? Então vai nessa tua força. Que força? Que força? É isso. O Senhor olha para... Querido, eu fico imaginando as cenas, eu fico imaginando o Senhor representado ali pelo anjo, olhando para ele, dizendo, não fui eu que te chamei? Não fui eu que te sustentei? Não é por minha causa que você acorda todos os dias? Então, levanta e vai nessa tua força. Está faltando força? Está difícil? Mas é na fraqueza que Ele nos fortalece. É na nossa fraqueza que Ele nos usa. Para mostrar que a glória não é para mim, mas a glória é dEle. Meu irmão, é na fraqueza. Quantas vezes, às vezes a gente está fraco, a gente está cansado, a gente está com enxaqueca. E a gente vai e faz a obra do Senhor. A gente continua fazendo. Tem até uma figurinha que fala, é cansativa a vida do crente. É cansativa, mas nós vamos descansar só na glória, querido. Então a gente precisa ir na força que o Senhor está nos dando hoje. A gente precisa se levantar nessa força todos os dias e continuar, levantar para se prostrar de joelhos, levantar para clamar, levantar para dizer, Senhor, eu não consigo, eu preciso da tua força em mim, eu preciso dessa força que o Senhor diz que tem, mas eu não estou conseguindo enxergar, não tem músculo aqui, não tem força aqui, mas se o Senhor está dizendo que eu sou valente, que eu sou forte e que eu tenho força, eu quero crer e eu quero viver com base nessa força. Amém, igreja? Existe força em nós, porque o Espírito Santo habita em nós, e Ele nos levanta todos os dias, Ele nos dá a possibilidade de respirar todos os dias, Ele nos dá o alimento que nós precisamos todos os dias. Não é por falta de alimento que nós vamos perecer, mas é por falta de fome.
Às vezes o que faz nos enfraquecer não é porque falta pão na mesa que Deus nos dá, mas falta fome por esse pão da sua presença. Então se alimente dele, se fortaleça nele. E aí Gideão era esse homem improvável, era esse homem que ele olhava para si mesmo e falava: meu Deus, não é para mim esse negócio, eu não dou conta desse trem. E a gente vê na Bíblia vários outros personagens, assim como Moisés, falou a mesma coisa. Mas aí eu me lembro de 1 Coríntios 1:27, que diz: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, escolheu as coisas humildes, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você se acha louco? Você se acha fraco? Você se acha incapaz? Seja bem-vindo ao clube. Porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são. Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem era você antes de que o Senhor se revelasse sobre a sua vida? Quem éramos nós? Talvez não era para ser você, você olha e fala: não, tinha que ser alguém melhor do que eu, mas Deus escolheu, foi você, Deus chamou, foi você, Deus levantou, foi você, Deus deu uma palavra, foi para você. Eu estava testemunhando hoje cedo, do meu próprio chamado. Meu irmão, eu olho para a minha própria vida e falo: quem sou eu? Quem era eu? E é interessante a gente fazer esse olhar e dizer: de onde que eu saí? Quem é a minha casa? Assim foi com Gideão. Gideão, além de se sentir fraco, oprimido, ele olhava para sua família e falava: minha família não adora o Senhor, pelo contrário, eles estão erguendo altares idólatras para Baal. E o Senhor vem chamar a mim: olha a minha casa, a bagunça que está, olha a minha vida, olha a opressão que eu estou vivendo, a bagunça que está. Davi foi rejeitado pelo seu próprio pai, só chamou os fortes, os bonitos, e deixou Davi lá trabalhando. E a palavra de Deus diz que Deus não vê como o homem vê. Ele não olha a aparência, ele olha o coração. Ele está olhando o seu coração. Ele está olhando, e é diante das nossas limitações que o Senhor age. É na nossa fraqueza que Ele nos faz fortes. Aí eu estava lembrando hoje de um tempo que nós vivemos aqui na igreja, muitos anos atrás, onde nós tínhamos uma oração intercessória, né, irmão Paulo? O senhor lembra? Dos jovens, mas o irmão Paulo estava aqui com nós, porque ele é jovem ainda. E aí nós estávamos ali, tínhamos essa oração toda sexta-feira, e orávamos e buscávamos ao Senhor, e chorava. A gente costumava brincar, a gente chorava, rolava embaixo do banco, babava, ficava ali na presença de Deus, e louvor, um louvorzinho simples, voz, violão, e depois vinha alguém dar uma palavra, sempre um líder ali, alguém que era designado, dava uma palavra, e depois a gente continuava orando. Nesse dia, a irmã Dora, vou mandar esse vídeo para você, viu, Dora? A irmã Dora me viu ali, estava ali no culto de jovens, na oração dos jovens, me viu. E aí acabou o culto, ela veio para o meu lado, eu falei: acho que eu sei o que ela já quer, deixa eu ir embora. E aí eu estava indo embora: não, peraí. Ela foi e me chamou no canto, falou: Magrinho, né, Tereza? Magrinho, muitos me chamavam de Magrinho, ainda chamam, que era o meu apelido, ainda sou, né, mas enfim. Magrinho, você pode trazer a palavra na próxima sexta-feira? Aí veio na minha cabeça, eu abro um parênteses aqui, olha a minha voz, eu não tinha voz para falar, eu tinha disfonia vocal, e aí Deus me curou dessa disfonia, e essa voz que vos fala agora, mas eu tinha disfonia vocal, e aí era uma voz de taquara rachada, era uma voz que eu não conseguia nem responder presente na escola, que eu tinha vergonha dela, eu me sentia envergonhado por causa daquilo,
E aí ela me desafiou, falou, não, vai nessa tua força. Parafraseando ela, né? Não, vai nessa tua força. Falei, não, deixa eu te dar a resposta depois. E aí eu fui orar naquele dia, nem precisei orar muito. Essas coisas nem precisa orar muito. Deus fala, não, é agora, é a hora da coragem para você romper em fé. É agora que vai ser o divisor de águas na sua vida. É a hora onde você vai romper esse medo. É a hora onde esse medo da rejeição que você sente por causa desse problema que você tem, mas eu quero te usar desse jeitinho aí. Depois o milagre vem. É como Moisés, bota o pé na água, depois o mar abre. Então eu falei, beleza então Deus, vamos lá. Eu fui, liguei para ela, poucos dias depois, falei, Dora, vou aceitar o desafio, bora lá. E ministrei, tremendo, igual uma vara verde. No dia, voltando um pouco a fita, no dia que eu fiz profissão de fé, eu olho os corajosos, Tiago, o Lucas, né, fez profissão de fé esses dias, está ali agora servindo ao Senhor, falando da sua conversão, no dia da profissão de fé, gente. Eu fiquei sentado de costas para a igreja, tremendo, a Vilma segurando na minha mão, e eu de mão com a Lília, e aí, porque eu não tinha muita vergonha. E aquele dia eu peguei o microfone e fui ministrar a palavra que Deus tinha dado para mim, naqueles anos, muitos anos atrás. E a partir daquilo, querida, foram acontecendo coisas na minha vida. Foram rompendo os medos que eu tinha. Foi um divisor de águas mesmo que o Senhor tinha falado, e eu não imaginava que seria assim. Quando eu estou pregando, eu não gosto muito de falar de mim, mas eu gosto de falar da palavra, mas o Senhor tem me incomodado para falar um pouquinho para você acerca de quem vos fala, para você entender que hoje eu estou aqui, não é por causa da minha eloquência, não é por causa não é porque o Senhor um dia olha para a gente e fala, ei, é você mesmo, o menor da sua casa, é você mesmo, aquele que, enfim, isso e aquilo, é você, e você precisa dar uma resposta de fé para Deus. Você precisa olhar para Deus e falar, beleza, vamos, vamos lá, né? Mesmo não querendo, mas aí você rompe, você vai dando passos de fé, e a cada passo que você vai dando, você vai vendo o mover de Deus, você vai vendo as coisas acontecerem, porque não depende de você, depende dEle, e Ele vai fazendo, Ele vai movendo na sua vida, Ele vai rompendo na sua vida, Ele vai vendo coisas dentro de você, e vai trazendo para fora, trazendo à tona, reforçando dentro de você quem você é. Então, ver coisas loucas, coisas desprezadas, coisas que não são, é assim que você se sente? Então seja bem-vindo ao clube, porque é assim que o Senhor age, para mostrar para Ele, para mostrar para mim e para você, de onde nós saímos, quem nós somos, que nós não somos nada, que nós merecemos da sua graça todos os dias, mas existe força aí dentro de você, uma força que Ele te dá, uma força que Deus te dá, uma coragem que Ele te dá todos os dias para você se levantar e romper os medos que existem na sua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Olha só, tenha coragem e rompa os seus medos, como eu disse, e foi o que Gideão fez. Ele questionou várias vezes ao Senhor, mas olha, a limitação é a oportunidade para Deus trabalhar na nossa vida. Se sente limitado? Pronto, é a oportunidade para Deus trabalhar na sua vida. Se você acha que você pode tudo, se você acha que está por cima da carne seca, que é o último biscoito do pacote, então Deus deixa você ali meio de escanteio, mas quando Ele vê, quando você percebe que há uma limitação em você, que há algo que você não pode, é aí que entra o milagre de Deus na sua vida, é aí que Deus vê que há oportunidade para Ele trabalhar em você, para Ele mudar e te moldar conforme Ele quer, porque Ele usa-nos quando quer, Ele usa a nossa vida do jeito que Ele quer, Ele faz do jeito que Ele quer, não é do jeito que eu quero. Talvez você queria estar em outro lugar, em outra cidade, em outra igreja, em outro ministério, mas é isso aí que o Senhor tem para você. É para isso aí que o Senhor está te chamando. Então seja feliz, como nós cantamos hoje, seja alegre diante daquilo que Deus já entregou na sua mão, meu irmão, ou aquilo que o Senhor está falando para você. Vamos, faça, não pare, avance, tenha força, tenha coragem para continuar. Nesse caminhar para romper os medos, Ele rompe os nossos medos no próprio caminhar. E a gente acha às vezes que esse caminho é desconhecido. Para nós pode até ser. Talvez o caminho que o Senhor tem pela frente aí é desconhecido para você, mas não é para Ele.
não é de nenhuma forma para Ele. Para a gente romper, olha aqui, para a gente romper nos nossos medos, a gente precisa se lançar no desconhecido.